Pronto, moçada, nós vamos agora ver uma dica irada para calcular o φ0 aí para um movimento harmônico simples. Isso aqui vai ser importante para você poder encontrar a função horária de um movimento harmônico simples. Para a sua função horária ficar completa, você vai precisar aí do valor de φ0, o valor da fase inicial aí para o movimento harmônico simples. Eu já expliquei para vocês uma maneira de encontrar o φ0, é uma maneira chata, mas é uma maneira que serve para qualquer situação. Essas dicas que a gente vai ver aqui agora é uma dica que vai servir apenas quando o objeto, que tiver em movimento harmônico simples partir dos pontos notáveis. Aí essa dica aqui vai ser válida, tá certo? Então eu vou explicar aqui a ideia para você poder entender numa boa. Então olha só o que eu fiz. Eu coloquei aqui o cara desenvolvendo um movimento circular. Isso aqui a gente já discutiu várias vezes, tá? Esse carinha que está fazendo um movimento circular a gente vai considerar, para poder gerar o nosso MHS, a gente vai considerar que esse movimento circular vai se dar no sentido anti-horário. Isso aqui é uma coisa que a gente já discutiu bastante. Então tá aqui, ó, no sentido anti-horário e tal, aqueles ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? Ó, o zero, o ângulo π sobre 2, lembrando que a gente trabalha com radiano, o ângulo π, radiano, e o ângulo 3π sobre 2, radiano. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o holofote, que nem a gente fez nas primeiras aulas lá de movimento harmônico simples, nas primeiras aulas de MHS. Quando a gente ligar o holofote, quando o objeto estiver aqui no movimento circular passando pelo ângulo zero, a sombra dele estará exatamente aqui, ó, estará no ponto mais A, Quando o objeto estiver, então vamos colocar aqui, ó, a sombra dele. A sombra dele vai estar aqui neste ponto mais A. Então no ponto mais A, quando ele estiver no ângulo zero. Bem fácil. Quando ele estiver no ângulo π sobre 2, o holofote vai projetar aqui uma sombra no chão, e essa sombra vai cair na posição zero, tá? Vai cair na posição zero. Tranquilo. Quando ele estiver na posição π, no ângulo π, no movimento circular, a sombra dele, quando o holofote projetar, vai cair exatamente neste ponto aqui, que a gente vai chamar de menos A. A sombra vai cair então no menos A. Quando ele estiver no 3π sobre 2, o holofote vai projetar a sombra novamente vai cair sobre o zero. E quando chegar aqui ao 360, ou então nosso zero, a sombra novamente vai aqui para o mais A. Então este aqui é o movimento circular no sentido anti-horário que gera o nosso movimento harmônico simples. Ó. Nosso movimento harmônico simples é este aqui, ó. É um movimento de vai e vem, ó, oscilatório e periódico. Então ele vai de mais A até menos A, de mais A até menos A. Tranquilo, isso aí a gente já viu. Então qual é a ideia agora? A ideia é a gente calcular, encontrar o valor da fase inicial sem precisar fazer aquelas contas todas que a gente já viu, que a gente já estudou lá na parte das funções horárias. Então para a sua função horária ficar completa, você vai precisar da fase inicial. E a dica aqui, a gente já vai encontrar a fase inicial. Se o objeto partir dos pontos notáveis, a gente já vai encontrar essa fase inicial e já na maior tranquilidade, sem precisar fazer aquelas contas loucas que a gente fazia. Então olha só aqui como é que vai ser a dica. A nossa dica é bem simples. A gente vai pegar este desenho aqui todo e a gente vai girá-lo, a gente vai rotacionar este desenho. Mas você vai girar de quanto? A gente vai rotacionar de 90 graus. Vê se você consegue entender aqui o giro que eu vou dar. Ó. Tá aqui o eixo horizontal. A gente vai pegar aqui esse eixo e vai fazer assim, ó, a gente vai dar um giro nele, ó. Só que eu não vou girar apenas o eixo, eu vou girar o eixo e vou girar também o meu movimento circular. Então olha só como é que vai ficar aqui o giro que eu vou dar, ele vai ser assim, ó, o giro que eu vou dar, ele vai ser desse jeito. Vou repetir aqui para ver se você consegue entender. Então tá aqui o meu desenho, o meu movimento harmônico simples de mais A até menos A, de mais A até menos A. Tá aqui o movimento circular que gerou meu MHS. E olha só o que eu vou fazer, eu vou girar o meu desenho todo. Eu vou girar tanto o eixo quanto o meu movimento circular aqui, ó, esse círculo aqui. Então olha só como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar desse jeito quando eu fizer o giro, ó. Fiz o giro. Agora um detalhe, você percebeu que eu girei a figura toda. Eu girei tanto o eixo quanto eu girei também essa minha circunferência. Então eu girei os dois, tá? O giro foi feito assim, ó. Pronto. Girei, agora eu quero que você me ajude aqui para a gente poder colocar os ângulos agora aqui nas posições corretas. Quando eu der esse giro, olha só o que é que vai acontecer agora, ó. Este ponto aqui, ó, do meu eixo, era o mais A, que é o mais A que está bem aqui, ó. Eu girei, ele vai lá para cima, ó. Quando eu giro esse eixo, esse mais A, ele vem aqui para cima, O meu menos A, que está aqui, ele vai ficar onde quando eu girar o eixo? Ó? Quando eu girar o eixo, ele vai ficar aqui embaixo, tranquilo. E o meu zero vai ficar no meio. Este zero aqui, ó, ele vai ficar exatamente aqui no meio. Então
Então, quando eu girar, o meu mais A vai lá para cima, o meu menos A vem aqui para baixo e o meu zero fica no meio. Daí, beleza. Vamos ver como é que vão ficar os ângulos. Poxa, o ângulo que a gente tinha correspondente aqui ao mais A era o ângulo quanto? Era o ângulo zero. Como eu girei a figura toda, inclusive a circunferência, então meu zero agora, ó, meu zero vai ficar aqui com mais A, ou seja, o meu zero ele vai ficar aqui com mais A, vai ficar aqui em cima, ó. Beleza? Mas por que o zero está em cima? Ali não era 90 graus? Não, cuidado, eu girei a figura toda. Eu girei tanto o eixo quanto a circunferência, então o meu zero vem aqui para cima, tá? Meu zero vai ali para cima. Aí se você der uma olhada agora, deixa eu me localizar aqui, pronto. Nessa posição zero aqui, ó, depois do zero a gente vem aqui, ó, seguindo sentido anti-horário, depois do zero quem é pra gente? É o π sobre 2, né, nosso 90 graus, que é o π sobre 2. Seguindo, ó, 0, π sobre 2, o próximo ângulo. O próximo ângulo é o ângulo π, né? Perceba que o ângulo π, ele coincide aqui ó, com a posição menos A. Vamos ver se está certo aqui o meu desenho. O ângulo π, ele coincide aqui com a posição menos A. Tá tudo de acordo. E depois do π, ó, 0, π sobre 2, π, continuando, aqui para mim vai ser o meu 3π sobre 2. 3π sobre 2. Lembrando, uma coisa que você aí não pode esquecer é que no movimento circular que gera o meu movimento harmônico simples, que gera o meu MHS, o sentido que o cara está girando é sentido anti-horário. Isso continua, ó, sentido anti-horário. Então agora o meu zero é aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, zero novamente, tá? Então tá aqui, ó, bem tranquilo, esse cara ele vai fazendo isso aqui, ó, sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário e sentido anti-horário, ó, na maior tranquilidade. Sim, e cadê a dica? Eu não entendi ainda qual é a dica, isso deve estar, talvez você esteja se perguntando. Como é que é essa dica para saber a fase inicial? Pronto, ó, quando você pegar aquelas questões que ele te der o gráfico, né? E pedir a partir daquele gráfico a função horário, você vai precisar achar a fase inicial. E se você tiver, por exemplo, o seu gráfico começando em um desses pontos notáveis, ou no mais A, ou no zero, ou no menos A, tá? Você vai conseguir achar assim, a fase inicial só olhando diretamente ali após a gente fazer a rotação. Então, se o seu gráfico, para você poder encontrar a fase inicial, se ele começar nos pontos notáveis ou no mais A, ou no ponto zero, ou então no menos A, a fase inicial você vai encontrar rapidamente, você vai encontrar aí na maior tranquilidade, tá certo? Então observe aqui como é que a gente vai fazer para achar a nossa fase inicial. Se o seu gráfico começar, por exemplo, assim, ó, no mais A descendo, ó, começou no mais A, beleza. Se o seu gráfico começar desse jeito, ó, poxa, se ele começa no mais A, quanto é que vai ser a fase inicial? É só você pegar o ângulo correspondente, ó. O ângulo correspondente é o ângulo zero. Pronto. Fase inicial é igual a zero. Bem simples. O seu φ zero vale zero. Tá legal? Se você, por exemplo, tiver ele começando aqui na posição zero, ó. Se ele começar, por exemplo, aqui, ó, zero para cima, o gráfico começou do zero para cima. Poxa, ó, zero você tem dois ângulos. Você tem o 3π sobre 2 e tem o π sobre 2. Para você decidir, é só você observar o que está acontecendo. Ó. 0 para cima é o 3π sobre 2. Pronto, 3π sobre 2. Então a sua fase inicial, o seu φ zero, ele vale 3π sobre 2 nesse caso. Tá? Vamos mudar aqui a cor do pincel só para ficar mais legal para você poder enxergar. Já se o gráfico começar no zero para baixo, né, o gráfico começou no zero aqui para baixo. Ó, tá? Zero para baixo, o que, é que vai acontecer? Não pode ser o 3π sobre 2, porque o 3π sobre 2 está para cima. Então vai ter que ser quem? Ó? Vai ser o π sobre 2. Então a sua fase inicial, o seu φ zero, vale quanto? Vale 3π, desculpa, vale π sobre 2, ó, porque está para baixo. Tá? Então começou no zero para baixo, π sobre 2. Começou no zero para cima, 3π sobre 2. Bem fácil, tá? E se a gente começar, por exemplo, aqui, ó, se a gente começar aqui no menos A, digamos que o gráfico comece assim, tá? No menos A subindo. Poxa, se começou no menos A, olha só, quanto é que vai ser a nossa fase inicial? A nossa fase inicial vai ser π. Ó, tá aqui o ângulo correspondente, ó. O ângulo correspondente vale π. Então é muito fácil isso. Quando a gente tiver qualquer gráfico lá do movimento harmônico simples, tá? Gráfico da posição, por exemplo, se começar nesses pontos notáveis, ó, no mais A, no zero ou no menos A, a gente consegue achar a fase inicial na maior tranquilidade, bem fácil, mas bem fácil mesmo.
é só você olhar o ângulo correspondente, ó. Mais A, o ângulo é 0, fase inicial igual a 0. No 0 subindo, então meu ângulo que está subindo aqui é o 3π sobre 2. Então meu φ0 vale 3π sobre 2. Se for no 0 descendo, ó, o gráfico começou no 0 descendo, então o ângulo que a gente vai usar vai ser qual? Vai ser o π sobre 2. A fase inicial é π sobre 2. Já se começar no menos A subindo, o nosso ângulo correspondente é o ângulo π. A fase inicial vale π. Muito fácil, então você já vai conseguir encontrar a sua fase inicial só olhando para o gráfico, vai ficar muito tranquilo. Agora, é claro, se o seu gráfico começar em qualquer outro ponto aqui, ó, diferente desses, qualquer outro ponto, aí você vai ter que fazer do jeito que eu já ensinei lá nas funções horárias do MHS, lá no comecinho, na função horária da posição. Vai ter que fazer aqueles cálculos realmente. Mas se for nos pontos notáveis, você pode usar essa dica aqui que você vai ganhar muito tempo. Só um detalhe, a maioria das questões que a gente tem aí nos livros e tal, os gráficos eles começam nos pontos notáveis, então isso aqui vai fazer você ganhar muito tempo, tá legal? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem aqui o lance dos gráficos, como é que ele começa, onde é que ele vai e tal, para ficar bem fácil para todo mundo. Então, por exemplo, se o nosso gráfico começou no 0 para baixo, ó, poxa, 0 para baixo, você vai fazer esse esboço aqui, você vai girar, aí você vai ter isso aqui, ó. Aí é só você analisar. 0 para baixo, ó, 0 para baixo, quem é? É o π sobre 2. Ó, no 0 você tem duas opções, ou pode ser o ângulo 3π sobre 2, ou π sobre 2. Mas como o gráfico aqui começou, ó, vermelhinho, ó, do 0 para baixo, do 0 para baixo, ó, 0 para baixo, só pode ser quem? Só pode ser o π sobre 2. Então a nossa fase inicial vale quanto? Vale π sobre 2. Vamos anotar aqui. π sobre 2 radiano é o valor da nossa fase inicial aqui para o meu primeiro gráfico, para o gráfico do item A. Digamos que você pegue uma outra questão e o gráfico tem esse jeitão aqui, ó, tem essa cara aqui. Começou no mais A descendo. Peraí, se começou no mais A, vamos ver qual é o ângulo correspondente ao mais A. O ângulo correspondente aqui ao mais A direto, ó, é o ângulo 0. Então a fase inicial ela vale quanto? Ela vale 0, ó, bem fácil, tá? 0 radiano. Tranquilo. Vamos para o terceiro gráfico. E se o gráfico começar aqui, por exemplo, no 0 subindo, ó, 0 subindo, poxa, tá aqui, ó, meu 0, tá aqui meu 0, subindo, ó, o ângulo correspondente vai ser o 3π sobre 2. Por quê? Porque também tá subindo, tá? Então, o meu ângulo correspondente, a minha fase inicial vai ser 3π sobre 2 radiano. Bem tranquilo isso daqui, eu consigo encontrar os ângulos, as fases iniciais, muito fácil, muito tranquilo. E no item D aqui, ó, perceba que ele começa no menos A subindo. Poxa, se ele começa no menos A subindo, menos A está aqui. O ângulo correspondente está aqui, ó, é o ângulo π, né? Ó, se é o ângulo π, a minha fase inicial vale π radianos. Π radiano aqui, ó, tranquilo. Então, como é que é a dica? Vê aí depois, passe aí para um papel, para o seu caderno. Essa é a ideia aqui, o lance do giro, para você poder enxergar os ângulos, para depois você poder responder aí qual vai ser o valor da fase inicial na tranquilidade, sem nenhuma dúvida. Então, só repetindo aqui a dica para vocês. Como é que é a dica da gente? Você vai montar o esquema do MHS que você já sabe montar, que você já estudou muito isso daqui. E a nossa dica é girar. Só que a gente não vai girar apenas o eixo. A gente gira o eixo, né? E gira também a nossa circunferência, com os ângulos e tudo. Então, quando eu girar, o meu 0 vem para cá, o meu π sobre 2 vem para cá, após o giro, meu π vem para cá, e meu 3π sobre 2 vem para cá. Pronto. Aí agora é só você observar de onde o gráfico começa e você analisa aí qual o melhor ângulo, qual o ângulo correto, qual a fase inicial correta. Se essa dica aqui tiver te ajudado, dá aquele likezão bem grandão aí para a gente poder continuar o nosso projeto, tá bom? Muito obrigado. Vamos com tudo.